Vamos ler o texto da pregação novamente. Eu vou ler o verso 34 a 39. Atos 5, 34 a 39. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Amados no Senhor Jesus Cristo, os apóstolos do Senhor, quando começaram a pregar o Evangelho, a anunciar Cristo, depois que o Espírito Santo os capacitou no dia de Pentecostes, a igreja cresceu. Cristo acrescentou nela a cada dia os que estavam sendo salvos, mas ao mesmo tempo cresceu a perseguição contra a igreja e contra os apóstolos de Jesus Cristo. A tal ponto que quando chegamos agora no livro de Atos, no capítulo 4, no capítulo 5, os apóstolos eles foram presos por pregar Cristo, e os líderes religiosos de Israel, os fariseus, os saduceus, todos aqueles homens religiosos, estavam planejando matar os apóstolos de Cristo. Agora, interessante notar que lemos no versos 33 aqui de Atos, que eles se enfureceram e queriam matá-los quando eles ouviram o Evangelho que Jesus é o Salvador, é aquele a quem Deus constituiu o Redentor de Israel para trazer arrependimento. Houve ódio, houve fúria e houve o desejo intenso de matá-los. Mas quando nós chegamos no verso 40, nós lemos que os apóstolos foram açoitados, eles ainda sofreram alguma agressão física, mas foram ordenados a não pregar Cristo e foram libertos da prisão, soltos e livres para continuar pregando, apesar de terem recebido a ordem de não pregar. Então o que é que aconteceu que mudou o pensamento? Logo nós lemos ódio, fúria, desejo de matá-los, e logo depois eles foram libertos. Fica muito claro para nós, irmãos, que foi exatamente o texto que lemos. O conselho de um fariseu, de um líder muito importante em Israel, chamado Gamaliel. Ele deu um conselho, e logo todos ali do Sinédrio, aquele conselho de líderes religiosos de Jerusalém, abraçaram a instrução, o parecer de Gamaliel, e logo libertaram os discípulos do Senhor. Então a conclusão que a gente logo, à primeira vista, a gente pega aqui, uma conclusão muito rápida lendo isso, é que este Gamaliel, este homem, ele foi bom para o cristianismo. Ele foi uma pessoa que ajudou, contribuiu para os cristãos do primeiro século continuarem pregando a palavra de Deus. Mas devemos ter cuidado com essa conclusão, com esse entendimento. Porque o texto, nós vamos perceber no texto e no contexto que Gamaliel, apesar de ter dado um bom conselho e contribuído para que os discípulos não continuassem presos e até fossem mortos, na verdade ele vai mostrar aqui, meus irmãos, uma indiferença a Cristo, uma rejeição a Jesus e ao Evangelho que os apóstolos estavam pregando acerca de Jesus Cristo. E a gente vai observar essa rejeição, essa indiferença de Gamaliel a Cristo, pelo menos em 3 aspectos aqui. Primeiro, Gamaliel ele manifesta a sua rejeição a Cristo, procurando manter a sua posição social. Então a primeira coisa que a gente vai observar aqui.
Irmãos, Gamaliel era um líder espiritual muito respeitado em Israel. Ele fazia parte do grupo dos fariseus, homens bem zelosos pela lei. Ele foi um mestre de muitos jovens judeus, inclusive o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que mais tarde viria a se tornar um grande apóstolo, Paulo. Então veja que de certa forma ele contribuiu para a instrução do apóstolo. Ele contava com a simpatia de todo o povo, de todos os seus colegas, tanto é que o seu conselho foi logo aceito naquela reunião. Todos queriam matar os apóstolos, mas ele chega para eles e não concorda com isso. Ele diz: olha, deixa de mão estes homens. E note como ele fala com muito cuidado. Ele diz no verso 35, né? Israelitas, atentai bem no que vocês vão fazer a estes homens. Tenham cuidado, preste bem atenção naquilo que vocês querem fazer a estes homens. Sejam cautelosos com o que vocês estão pensando em fazer. Por que ele fala desse jeito, meus irmãos? Gamaliel, ele está pensando nos seus interesses. Gamaliel, ele sabe muito bem que se os líderes matarem os apóstolos, todo o povo ia ficar revoltado. Porque muita gente ali em Jerusalém estava mostrando simpatia com os cristãos. Veja no verso 13, no verso 26, havia uma certa simpatia pelos apóstolos de Cristo, pela mensagem que eles estavam trazendo. Então seria uma insensatez, seria uma tolice matar os apóstolos de Cristo. Isso não quer dizer, irmãos, que Gamaliel está preocupado com o bem-estar dos discípulos. Muito pelo contrário, ele está preocupado com o próprio bem dele e dos seus colegas. O interesse dele é manter a sua reputação, o seu lugar de liderança. Ele está temendo, na verdade, perder a influência dele sobre o povo. Ele não quer que o povo siga os discípulos de Jesus, mas que permaneçam sob a liderança religiosa dos israelitas, do judaísmo, dos seus colegas e dele mesmo. Uma atitude egoísta, que o leva a proferir o seu conselho, seu famoso conselho: deixe estes homens, não mexam com eles, porque se esse movimento, se essa obra é de Deus, ou melhor, vem de homens, vai perecer. Então vocês não precisam fazer nada com eles, meus colegas. É como se ele estivesse dizendo: não precisam matar estes homens, mas se o movimento deles é de Deus, então a gente não pode fazer nada contra eles, porque ninguém pode acabar com a obra que é de Deus. Então será que Gamaliel, dizendo isso, ele acredita que o movimento dos apóstolos, o cristianismo ali florescendo, é uma obra de Deus? Não, irmãos, ele não está exatamente dizendo isso, com certeza disto. Gamaliel, ele não sabe se é de Deus ou dos homens. Ele coloca as duas opções aqui, e ele não está nem um pouco interessado em saber. O que ele está interessado é em manter a sua reputação, a sua posição social como líder do povo. Por isso ele aconselha: não façam nada com estes homens, deixem eles em paz. Aqui você vê a indiferença dele em relação a Cristo. Porque Gamaliel, ele não mostra nenhum interesse na doutrina de Cristo. Ele não quer saber se ele é de fato o Messias prometido por Deus. Ele é indiferente. E aqui, meus irmãos, a gente deve trazer isso para nós. Porque estar indiferente diante de Cristo é uma atitude muito perigosa e tentadora também para nós hoje. É preciso olhar para nós. Porque olhar para outros, criticar a atitude de outros, é fácil. E nós sabemos com muita tristeza que tem muitas pessoas em nossos dias, em nosso país, em nossa cidade, até mesmo na nossa família, que apesar de serem pessoas respeitáveis, pessoas boas, pessoas generosas, pessoas que têm bons conselhos, ainda manifestam uma indiferença a Cristo, de seguir fielmente, de se comprometer com Jesus, de abraçá-lo com fé e com confiança, de negar a cruz e segui-lo
apesar do sofrimento, de abrir mão do seu conforto, da sua posição para crer em Jesus, confiar nele. Tem muita gente assim. Nós vamos olhar para nós, meus irmãos, cristãos que conhecemos a palavra de Deus. Será que nós muitas vezes não corremos o risco e não manifestamos de certa forma uma indiferença a Cristo, a sua palavra? Muitas vezes, para preservar uma posição social ou nosso conforto, nós abrimos mão de sofrer por Ele e pelo Evangelho e pela igreja, de usar os dons na igreja. Muitas vezes não é verdade que nós estamos mais preocupados com os nossos interesses pessoais do que com Cristo e a sua obra e a sua igreja. Precisamos ter um cuidado muito grande com a indiferença a Cristo. Podemos ler a Bíblia, conhecê-la, cantar louvores ao Senhor, cultuar a Deus, estar no meio do povo de Deus e ao mesmo tempo estar indiferente a Cristo. Os judeus, Cristo os repreendeu por isso. Vocês me honram com seus lábios, mas o coração de vocês está bem longe de mim. Indiferença, rejeição. Irmãos, e como nós lembramos com muita tristeza de pessoas que viveram dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Esaú, lá no Antigo Testamento, a mulher de Ló, Judas e Demas no Novo Testamento, homens que cooperaram com o Evangelho, que pregaram a palavra, que serviram junto com Cristo e ao mesmo tempo não tinham amor a Cristo, rejeição, indiferença. Por quê? Talvez para preservar uma honra humana, uma posição social, buscar algum interesse, algum prazer, viver para as suas riquezas e ao mesmo tempo rejeitar a Cristo. No caso de Gamaliel, porque ele estava preocupado com a sua reputação e a sua posição social de líder. Mas há uma outra falha deste homem aqui, apesar de ter dado um conselho razoável, e tem coisas boas, a gente vai ver nesse conselho, mas um outro erro que mostra a indiferença dele aqui, é que ele compara Cristo a bandidos, a homens revolucionários, a homens que estavam trazendo problemas para dentro do povo de Israel. Veja no verso 36 e 37, ele conta dois acontecimentos. Ele fala no verso 36, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Então ele conta primeiro o fato de um homem chamado Teudas, um revolucionário também ali naquela época em que o contexto, o Império Romano dominava Israel. Então eles às vezes afligiam, oprimiam a vida do povo, impostos altíssimos muitas vezes. E por isso muitos deles se uniam, se revoltavam contra o governo do império. E esse Teudas foi um homem que teve alguns seguidores e fez um movimento de revolta, mas o movimento dele não deu em nada, pereceu, foi destruído pelos romanos. Mas aí Teudas, Gamaliel usa isso, comparando Teudas e Jesus. Olha, são homens que tiveram seguidores, são homens que foram mortos, ou seja, são iguaizinhos, não deu em nada o que eles planejaram, o que eles tentaram. Então os seguidores dele também não vai dar em nada. Vamos deixar para a gente ver que não vai dar em nada esse movimento, porque é obra de homens. E aí, ele conta um outro exemplo, um movimento mais forte ainda, para acalmar, tranquilizar os seus colegas, dizer, tenham calma, isso não vai dar em nada. Porque, aí ele cita Judas aqui, o Galileu, dizendo no verso 37, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Esse Galileu, Judas, ele tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas que
se agregaram a ele para lutar contra a opressão do Império Romano. E quando fala aqui no tempo do recenseamento, porque é exatamente no momento em que se contava o povo, para que eles pudessem pagar os impostos a Roma, então era uma opressão muito grande. Porém, mesmo tendo muitas pessoas agregadas a Judas, o Galileu, o movimento dele também não deu em nada. Então o que é que Gamaliel está pensando aqui? Que Cristo é da mesma forma, que com Cristo vai ser do mesmo jeito, não vai dar em nada. Ele compara Jesus a dois bandidos, homens desordeiros, revolucionários, que se levantaram, que realizaram um movimento, porém não deu em nada. Mas o problema dele não é só comparar Jesus com bandidos, a obra de Jesus com a obra de homens. Ele nem se interessa em saber quem é realmente Jesus. Ele não examina com cuidado o caso de Jesus. Por exemplo, ele não convidou os apóstolos para ter uma conversa com eles, para ouvir deles mais fatos sobre Cristo. Era o dever dele como líder espiritual em Israel investigar, examinar cuidadosamente a situação. Quem era aquele que eles estavam pregando na verdade? Mas ele começa logo a tirar suas conclusões precipitadas. Ele devia ter cuidado para saber se aquele movimento era de Deus ou não, ou se era uma coisa realmente dos homens, para que ele pudesse orientar o povo de Deus, os judeus na verdade. Apesar de Gamaliel ser um homem muito instruído, irmãos, muito bem instruído na lei do Senhor, no Antigo Testamento, ele está indiferente a Jesus. Ele não crê que ele é o Messias. Para ele não importa saber quem é este que os apóstolos, quem é este homem que os apóstolos estão pregando. Para ele só precisava de um pouco mais de tempo para mostrar que a obra dos apóstolos, a mensagem dele, o movimento do cristianismo realmente ia dar em nada, como aconteceu com Teudas e com Judas e todos os seus seguidores. Irmãos, na verdade, quando você olha para os evangelhos, para o período em que Cristo aqui esteve, o que as pessoas pensavam sobre ele, pensaram coisas terríveis acerca de Jesus. Ele compara Cristo a bandidos, mas Jesus foi comparado como um homem glutão, bebedor de vinho, um homem amigo de pecadores, porque aqueles homens não suportavam a presença de Cristo no meio dos pecadores para salvá-los. Foi rejeitado pelos seus, até mesmo da sua própria casa, da sua própria terra. É aquilo que o apóstolo João vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Indiferença, rejeição. Naqueles dias, mas hoje continua a mesma coisa. Quantas gentes que não estão se dizendo por aí cristãs, quantas seitas que não têm se levantado também usando a Bíblia, usando o nome de Jesus, mas com uma visão indiferente, equivocada acerca da pessoa e da obra de Cristo. Quantos não têm até um respeito por Jesus, mas como apenas um homem bom que ajudou muitas pessoas, ou somente mais um profeta no meio de Israel que falou boas coisas. Quantas seitas não têm se levantado com a palavra de Deus, falando de Jesus, mas indiferente à sua glória, rejeitando a sua divindade, a sua glória como Filho de Deus, negando estas verdades bíblicas. E quantos hoje, como Gamaliel, até mesmo movimentos, partidos políticos, não têm visto Jesus e até usado ele como exemplo de um revolucionário político, que queria mudar a situação e queria trazer paz onde havia opressão. Uma visão indiferente, equivocada acerca de Cristo. Tem muitos que ouvem falar dele, mas não querem saber quem ele é na verdade. Não se importam com ele. Irmãos, devemos ter cuidado com isso também. Ouvimos cada vez de novo a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra. E quando é que a gente mostra a indiferença a Cristo? Pode ser que você não chegue ao ponto de compará-lo a um bandido,
ou a obra dele como uma obra humana que não vai dar em nada. Mas como a gente, mesmo conhecendo a palavra, podemos mostrar uma certa indiferença a Jesus? Irmãos, quando você não se apega à palavra de Deus, à leitura da Bíblia, quando você não procura, através da palavra, conhecer mais a Cristo, crescer na graça e no conhecimento de Cristo, porque é através dela que nós vamos conhecê-lo. Essa palavra, ela é útil para nos tornar sábios para a salvação em Cristo, para nos levar a crescer na graça e no conhecimento dele, quando nós não nos voltamos para a palavra. Isso não somente na leitura devocional, no lar, familiar, mas também deixando de congregar onde o evangelho da graça é pregado. Não é indiferença a Cristo isso? Quando você não separa um tempo para a oração, para estar a sós com Jesus, para desfrutar da presença dele, na comunhão, na oração, para se devotar a ele, não é indiferença isso? Meus irmãos, e aqueles que têm buscado na igreja, indo a cultos e participando de reuniões e movimentos, não para exaltar o Senhor, não para glorificar o Senhor Jesus e dar graças pela redenção que Ele ganhou para nós pelo seu sangue, mas para buscar um benefício, a sua vitória pessoal, uma bênção material, não é indiferença a Cristo? Como até nós ouvimos hoje de manhã, irmãos, quando o amor de Cristo, a obra dele, o sacrifício dele, o fato dele ser o caminho que nos leva de volta a Deus, um caminho que foi difícil, a dor da cruz, quando isso não nos constrange, quando a obra de Cristo não motiva você a ser um crente mais dedicado, mais comprometido com Cristo e com a igreja, é indiferença. E a gente às vezes sem perceber vai começando a rejeitar Cristo e não se entregar a Ele com coração. Que Deus nos livre disso, irmãos, que a gente possa fazer aquilo que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, e Paulo vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 5, ele vai dizer, verso 14 e 15, note bem o que Paulo vai dizer aqui, veja como ele fala que o amor de Cristo o constrange. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. No coração onde Cristo habita, não há mais lugar para o orgulho, para viver para si mesmo. Você agora vai viver para aquele que por você morreu e ressuscitou. Para aquele que amou você de tal forma que deixou o louvor dos anjos para vir aqui na terra, dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo, o amado das nossas almas, o centro da nossa vida, deve ser Ele somente, para quem devemos olhar em toda e qualquer circunstância da vida, o autor e o consumador da fé, aquele, como Pedro pregou aqui, que veio trazer remissão de pecados e arrependimento para Israel, aquele que foi exaltado a príncipe e salvador por Deus, mas que foi rejeitado pelos seus, tratado com indiferença, com rejeição, por pessoas que conheciam a palavra, mas que o rejeitaram. Eles não atenderam o bom conselho do salmista: beijai o filho, para que não se ire, e no caminho pereçais. Eles deixaram de beijar o filho, de amar o filho, de se entregar a Cristo. E muitos daqueles pereceram na sua incredulidade e indiferença. Que o Senhor nos livre disso. Gamaliel, ele rejeita a Cristo, porque ele está preocupado com a sua posição social de líder, e ele não quer que nada incomode isso. Por isso que ele diz, dá de mão a estes homens, deixem eles ir livres, que a gente não quer ter problema com o povo, queremos agradar o povo, e queremos que o povo também tenha ainda uma afeição por nós.
Gamaliel, ele compara Cristo a bandidos e também o movimento do cristianismo com o movimento de homens revolucionários que deu em nada. E a terceira coisa é que Gamaliel, ele na verdade, julga a obra de Cristo pelo sucesso humano, sucesso temporário aqui na terra. Irmãos, Gamaliel, ele falou duas verdades aqui, muito importantes. Ele disse que aquilo que é de Deus, ninguém vai destruir. Se Deus vai realizar algo vai acontecer. Agindo eu, ele disse, quem impedirá? Então, se a obra é de Deus, ela vai prevalecer. Cristo deixa muito claro, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E ele também falou uma outra verdade. O que é do homem não vai prevalecer. Se é de homens, perecerá. Então não há erro nisso que ele está dizendo. Mas ele se esquece de considerar, irmãos, que movimentos humanos podem ter um determinado sucesso temporário e um sucesso extraordinário. Por exemplo, falsas religiões que você vai ver hoje, como o budismo, tem crescido, o islamismo, o hinduísmo lá na Índia, milhões e milhões de adeptos pelo mundo todo, seitas que vão de encontro às sãs doutrinas, as verdades do Evangelho, a doutrina apostólica, como as Testemunhas de Jeová e tantas outras, tem adeptos e mais adeptos. Então o conselho dele, de Gamaliel, é: se um movimento não tiver êxito, é de homem, vai perecer, mas se tiver sucesso, é de Deus. Então será que essas falsas religiões são de Deus? Que tem prosperado com milhares e milhares de seguidores? É claro que não é. Então, de certa forma, ele fala alguma verdade, mas ao mesmo tempo há algum erro naquilo que ele está dizendo. Então você não precisa verificar se uma religião, se uma igreja, ela é de Deus ou não, por causa do seu sucesso, por causa se ela tem muitos seguidores ou não. Também você, não é verdade que apenas uma igreja que tem muitos membros é a verdadeira igreja de Deus. Se assim fosse, a gente tem que voltar de novo para a igreja de Roma, que é uma igreja cristã, e que tem muitos seguidores no mundo inteiro, mas que tem se desviado da verdade de Cristo, tem sido indiferente à suficiência e à glória de Cristo. Então você não deve julgar se uma obra é de Deus, se ela tem um sucesso humano, se ela é uma coisa extraordinária na visão dos homens. É um erro julgar dessa forma. O critério para você saber se uma obra é de Deus ou não, se ela é uma obra verdadeira de Cristo ou não, é a palavra de Deus, é a Bíblia, as Escrituras. E esse foi o erro de Gamaliel, meus irmãos. Ele não quis atentar para a Bíblia. O grande mestre de Israel, líder de muitos jovens, inclusive do apóstolo Paulo, contribuindo para a educação do apóstolo Paulo, conhecedor profundo do Antigo Testamento, que já revela Cristo e o movimento que ele vai realizar no futuro, mas ele não para examinar as Escrituras, para conhecer as verdades acerca de Jesus. E aqui está o grande erro dele, a indiferença dele para manter a sua posição. Ele tira conclusões precipitadas, ele não vai à Escritura, na mente dele é uma obra humana que não vai dar em nada. E aqui a gente aprende uma coisa: não importa uma pessoa ela ter muito conhecimento da Bíblia, é importante sim, mas não importa também se falsas religiões e grupos têm prosperado neste mundo. Isso não significa nada, não define a verdade sobre Jesus. Não é, irmão, seguir o conselho do mundo, dos sábios deste mundo, não é correr atrás de multidões que seguem o falso evangelho que vai levar você a Cristo. Na verdade, estas coisas vão nos tornar indiferentes a Ele. O que é que nós temos que fazer como povo de Deus? Aquilo que Cristo ordena, aquilo que os bereanos fizeram: examinar as Escrituras,
julgar pela palavra de Deus o que é verdade, o que é mentira, o que é de Deus, o que é do homem. A Bíblia, ela vai o Espírito vai nos iluminar e nos guiar a verdade que nós tanto procuramos. E o que é que a Bíblia diz sobre Jesus? Que ele não é mais um profeta em Israel. Que ele, na verdade, morreu como um criminoso, cercado por 2 ladrões, mas não era igual a eles, diferente. O Filho de Deus estava ali, o Salvador do mundo, aquele que voluntariamente deixou a glória e se fez homem para morrer pelos pecados do seu povo. Gamaliel conhecia, por exemplo, Isaías 53. Retrata o sofrimento de Cristo e o fruto do seu trabalho. Por exemplo, Isaías 53, 10 e 11, que ele conhecia muito bem, mas não percebeu isso em Cristo e nem na obra dos apóstolos. Isaías 53 diz assim, versículo 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E agora verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. É uma obra que vai prosperar, que vai progredir, prosseguir em frente, mesmo com as investidas de Satanás. Ele conhecia essa verdade, mas não creio que se referia a Cristo e à igreja de Cristo. Indiferença. Irmãos, da mesma forma que você vai entender quem é Jesus e a obra dele a partir da Escritura, você vai também entender pela Bíblia o que é a verdadeira igreja de Cristo. Quem é a igreja verdadeira de Cristo? Não é a antiguidade dela que vai dizer que ela é a igreja de Cristo. Não é porque a igreja tem tantos e tantos anos de existência que vai dizer que ela é a igreja de Cristo verdadeira. Não é simplesmente o fato dela usar a Escritura, porque ela pode interpretá-la erroneamente. Não é a grande quantidade de membros que ela tem que vai dizer que ela é a verdadeira igreja de Cristo. Mas note se essa igreja prega fielmente o Evangelho. Note se há disciplina nesta igreja para manter puro o povo de Deus e o sacramento do Senhor. Note se nesta igreja Cristo está sendo honrado no culto, em primeiro lugar. Os apóstolos foram presos, estavam sendo perseguidos naqueles dias de Gamaliel. Por quê? Por causa da fidelidade a Cristo. Importa obedecer a Deus e nós homens. Vamos pregar esse nome sim. Aconteça o que acontecer. Mesmo sofrendo, mesmo sendo açoitados, eles estavam preocupados em obedecer a Deus e alegres porque estavam sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. Verso 41 mostra isso. E nem assim Gamaliel parou para pensar, para refletir. Foi logo tirando suas conclusões equivocadas. A indiferença dele não fez enxergar Jesus como o Salvador e os apóstolos como servos fiéis de Cristo, apesar de todo o conhecimento que ele tinha. Amados no Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos livre dessa indiferença que é rejeitar a Cristo e a sua igreja. Mesmo que o mundo lá menospreze a igreja de Cristo, a igreja fiel de Cristo, mesmo que o mundo venha e diga, é um projeto fracassado, não vai dar em nada esse negócio de igreja, de servir a Deus, de andar com Jesus, de se fundamentar pela Escritura, não desanime e nem se deixe levar pela multidão, pela indiferença, pela impiedade. Não.
Porque esse Jesus que morreu, Pedro vai dizer, ele ressuscitou, ele reina poderosamente, cuida do universo e especialmente da sua noiva amada, a igreja. É Ele quem acrescenta a cada dia os que estão sendo salvos. É Ele que edifica o seu povo de tal modo que Ele prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Se você segue fielmente Jesus como seu Salvador e Senhor, não se preocupando em manter a sua reputação social, financeira, para, de certo modo, abrir mão da sua fidelidade a Cristo. Se você ama a Jesus e entende quem Ele de fato é, não tem uma visão distorcida sobre Ele, e se você compreende que a obra de Cristo não tem nada a ver com sucesso humano, com coisas extraordinárias, mas com fidelidade, com interesse, com amor pelo Senhor Jesus, feliz você, bem-aventurado você, porque o Senhor vai te conduzir em perseverança até o fim, vai guardar você na fé até o fim. Ele prometeu voltar, meus irmãos, buscar a sua igreja. Ele disse aos apóstolos que os amou até o fim, ou seja, um amor eterno. Portanto, que você ame o seu Salvador, que seja Jesus a pessoa mais importante na sua vida, que seja Ele o alvo para onde você vai conduzir os seus filhos, para olhar para Jesus, para amar a Jesus e para dizer: como eu amo Cristo, Ele é o amado da minha alma. Você confesse essa fé hoje e conduza seus filhos a confessá-la amanhã, porque tem muitas coisas desviando a nossa atenção para ser indiferente a Cristo. O mundo com seus entretenimentos, tantas outras coisas, como nós ouvimos hoje, o materialismo, hoje de manhã, o relativismo, ideias humanas. Que Deus guarde a sua igreja, essa congregação, para que ela seja de fato uma igreja que ama a Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.